Oi, Rê, boa noite. Tudo Boa bem? noite, tudo bem? Finalmente a gente conseguiu uma agenda, né? Tava É, difícil. é Nossa. verdade. E aí, só explicando para o pessoal, a gente está fazendo esse vídeo aqui para vocês numa outra ferramenta para poder disponibilizar no Instagram, porque a gente não conseguiu fazer pelo Instagram, porque caía a todo momento. Então, por respeito, né, aos nossos seguidores, a gente está fazendo para poder colocar para vocês. Depois, numa outra ocasião, a gente entra ao vivo e esperamos que não dê mais problema. É verdade. Mas isso é tecnologia, né, Paty? A gente tem que estar preparado para isso, porque faz parte do mundo do empreendedorismo ter plano B, plano C. Então, Exatamente. tem que Esse é o nosso adaptar. plano B, porque a gente não conseguiu também no YouTube, não estava dando certo no Facebook, alguma coisa lá das ferramentas interligadas. Então, a gente vai fazer gravado que É isso para aí. não deixar de entregar. E aí, hoje a gente vai falar como construir a felicidade desenvolvendo o comportamento empreendedor. Então, eu queria saber mais um pouco mais como que você começou isso, o que aconteceu, o que que você descobriu que te levou a chegar, assim, nessa descoberta maravilhosa que transformou a sua vida. Bom, bom, assim, com 35 anos, eu descobri o meu propósito de vida, que era quando a gente encontra, através do coaching, a gente descobre o autoconhecimento ali, o olhar para si, parar de se comparar com os outros e ver os seus pontos fortes, ver aquilo que a gente faz bem. E aí eu sempre palestrei, eu trabalho numa universidade federal, e eu sempre palestrei naturalmente, dava aulas. Para mim era natural, era tão natural que eu não sabia que era um talento que eu tinha. Sim. E aí eu passei a ver com os olhos do empreendedorismo. Passei a ver assim, nossa, mas isso pode ser uma profissão. Então eu não preciso ser só servidora pública, eu posso empreender com isso. Posso usar isso, usar um talento que eu tenho para ganhar dinheiro. E aí que vem assim a grande sacada que alia assim a felicidade e o empreendedorismo. É você descobrir o que faz teu olho brilhar e você mergulhar nesse universo e descobrir que pode ganhar dinheiro com isso. Só que tem um detalhe, Quando você descobre. quando a gente mergulha demais, a gente perde a linha. E eu mergulhei demais. E aí, eu não sei se aconteceu contigo, mas a gente se apaixona por aquilo que a gente, pelo propósito de vida, e aí a gente precisa frear uma hora. Porque se deixar, a gente só trabalha. Aconteceu comigo sim, quando a gente descobre, a gente sai fazendo tudo que a gente gosta, começa a empreender e deixa de olhar para as outras coisas. E aí É, que a gente só olha para um lado, as outras coisas todas desandam. É aí que está o maior problema. e foi o que aconteceu comigo, porque eu deixei de lado os meus filhos, eu deixei marido, todo mundo de lado, e eu abri 3 empresas, e Não. além da universidade. Então eu trabalhava às 3 da manhã, eu me reunia com a minha equipe para uma empresa, às 8 eu ia para a universidade, às 6 eu atendia coaching, às 7 eu entrava no auditório, saía às 11 dando aula. E eu amava, eu não cansava, porque era assim, eu adorava. Eu chegava em casa, comia alguma coisa, tomava um banho e desmaiava. E acordava de madrugada de novo. Realizada. Chegou uma hora que o corpo começou a dar os sinais. Então, eu comecei a ter enxaqueca, comecei a ter insônia, meu corpo começou a ficar com os efeitos do estresse. E aí, eu resolvi puxar o freio de mão. Eu resolvi parar tudo, assim, dizer, não, só um pouquinho, tá demais. Eu fiquei 8 meses nesse ritmo, assim, de muito trabalho, muita aceleração. E a gente vê que é comum no universo do empreendedorismo as pessoas estimularem a liderança, a agilidade, a velocidade, sabe? Aquela coisa A tem que ser rápido. produtividade a qualquer custo. É. E aí a gente começa a perceber que para cada pessoa tem uma forma de ser. Para mim, não serve essa loucurada. Eu preciso parar, respirar, sabe? Contemplar a natureza, olhar um pôr do sol. Eu preciso disso para ser criativa, para entrar no meu negócio com ideias, com a cabeça arejada. Então, eu comecei a perceber que eu não estava mais produzindo, porque eu estava exausta. E aí, eu comecei a estudar psicanálise, fiz formação em psicanálise e também fiz formação em terapia holística. Olha que E aí, eu
eu simplesmente desacelerei. Aquela pessoa, num ritmo louco, assim, ó, mudou, sabe? Eu mergulhei dentro de mim, assim, e comecei a ver o tempo de qualidade com os meus filhos, o estar presente no presente, porque não Sim. adianta a gente estar com os filhos, o celular na mão ali, sem olhar para a cara da criança, senão, né? Tem que estar ali. O autoconhecimento, ele traz muito isso, né? A gente começa a ver o que a gente não conseguia ver se conhecendo melhor. Sim. E aí que vem tu começar sempre a se observar. Vai disparando esses gatilhos de sempre estar se observando e vendo os teus resultados. A gente fica muito voltada para resultado. E aí você vê que os seus filhos estão choramingando pelos cantos. Por quê? Porque você não está presente, poxa, você tem que estar presente. E aí, o que é mais importante? Aí que vem a questão dos valores. Quais os teus 5 principais valores, né? Porque não adianta eu dizer que a família é meu principal valor se eu não estou dando atenção para minha família. Exatamente, sim. E ela é o meu principal valor. Então, eu comecei a ver que eu estava incongruente. O que eu estava dizendo, eu não estava fazendo. Eu estava dizendo para os outros fazerem, mas eu não estava fazendo. E aí que eu desenvolvi uma metodologia para mim, que é o empreendedorismo sem estresse. Sem estresse, não. Sem estresse. Olha eu com sono sem estresse. Empreendedorismo sem estresse. Por quê? Porque é uma coisa que se baseia no autoconhecimento. Primeiro, olha os teus pontos fortes, para de se comparar com os outros. Depois, pensa no teu propósito, para que tu existe, né? Qual é o teu porquê? Tem que te faz levantar da cama, né? O que faz teu olho brilhar, teu coração cantar, aquelas coisas todas, né? Aquela poesia na vida. Aí tu vem com a atitude empreendedora, porque a gente não precisa deixar de lado o buscar informações, o ir atrás das coisas que são importantes para a gente em termos do nosso negócio, mas tu não precisa acelerar tanto, não precisa. Onde é que está escrito? Tem que ter o equilíbrio. E quando você tem o equilíbrio em todas as áreas da sua vida, né? Até como a gente vê muito no coaching, nas nossas mentorias, você consegue organizar tudo e fazer tudo o que você precisa. Só que quando a gente dá atenção por uma coisa só, a gente deixa as outras de lado. E aí cria o desequilíbrio na vida da gente. E isso causa muitos problemas. Sim, e daí os outros 2 passos desse método é gestão do tempo, gestão das emoções. Por quê? Porque quando eu olhava para esses 5 passos, eu começava a prestar atenção assim, só um pouquinho. O que eu estou sentindo? O que o meu peito está sinalizando que não está legal? Porque aí é que tá. A gente tem uma antena maravilhosa que é o meio do peito. O peito te dá os sinais. Tu tem o sentimento que te dá os sinais do que tu tá fazendo da tua vida. Porque tu precisa, as decisões, elas precisam gerar paz. Então, quando não gera paz, tu consegue identificar. Porque tu sente. Eu comecei a ver que muito do que eu tava fazendo não me gerava paz. Então, eu comecei a aplicar esse método na minha vida e a minha vida começou a fluir, os meus negócios começaram a fluir, tudo num ritmo mais lento, ou seja, estou indo mais devagar, o meu resultado ele demora um pouco mais para vir, mas enquanto isso eu estou vivendo. Então, é isso que eu quero compartilhar hoje com vocês, porque é importante a gente empreender, sim, ter o comportamento empreendedor, ir atrás daquilo que a gente quer, mas sem esquecer o bem-estar. Sim, não, com certeza. A gente tem o costume na correria de olhar muito, né? Porque a gente está falando para um lado só. Só que quando a gente começa a fazer o autoconhecimento e a tentar, e quando a gente descobre o nosso propósito, aí tudo muda. Porque você vai se conhecer melhor, você tem um propósito para seguir, você vai saber o que é importante realmente para você e você vai conseguir equilibrar as outras coisas. Só que isso, assim, falando é fácil, né? Então, vamos contar para as pessoas como que a gente consegue fazer isso, né? Qual o caminho que a gente seguiu? Quais os passos que a gente fez para a gente conseguir o equilíbrio na nossa vida, né? Nem que a gente faça, divida isso, essa live
essa gravação em duas. Não sei o que você acha. Não, eu acho que a gente pode sim dizer para eles em poucas palavras, dá para dar um caminho. Primeiramente, é olhar para as suas habilidades. Olhar para as suas habilidades, não para as habilidades dos outros. Por quê? Porque as pessoas olham uma pessoa que abriu uma padaria. Ah, tá dando muito sucesso, então eu vou abrir uma padaria. E aí ela quebra. Acaba não é feliz e não dá certo o negócio dela. Então, primeiramente, olha para as tuas habilidades, olha para as tuas características. Tem coisas que você faz que é tão natural que você não percebe que é um talento. Então, quando você passa a prestar atenção nisso, pode perguntar para a família, para os amigos, o que eu faço bem? O que você acha que eu faço super bem? Tem gente que cozinha maravilhosamente bem. Entende? Tem algo que você faz muito bem. E aí você vai aliar o talento que você tem com algo que as pessoas necessitem. Então, você tem que ver o que as pessoas podem necessitar desse talento. Algo que alguém pode te pagar por isso e que seja uma grande paixão, que você perde a noção do tempo fazendo. Qual o problema você resolve com aquele seu talento, com aquela sua habilidade? Porque as nossas habilidades, elas existem para a gente resolver as coisas. Só que muitas vezes aquilo está tão no automático que a gente sai resolvendo tudo, fazendo tudo e a gente não se dá conta do que a gente pode fazer com aquilo e quem a gente pode ajudar. Sim, então, e que pode ganhar dinheiro. Porque exatamente. Assim, a gente não se dá conta que pode ganhar dinheiro. Eu estava na extensão da universidade, a extensão a gente não ganha nada para fazer isso. A extensão é integração comunidade-universidade. Então, eu fazia de graça. Eu ficava lá palestrando até de noite, sabe? Porque eu amava fazer. Quando eu me dei conta que era um talento, eu digo, opa, mas para isso, pode ser uma profissão. Eu posso ser uma palestrante. Porque é tão natural que tu não vê que tu pode monetizar isso. Por isso que a gente tem que pensar, se conhecer, prestar atenção. Aí tem várias ferramentas de coaching que nos ajudam a levantar isso, que daí não adianta a gente explicar para as pessoas, porque a pessoa teria que fazer, né? Mas que o coaching ajuda muito nesse processo do autoconhecimento, a gente descobrir esses pontos fortes. Depois, o que eu acho fundamental a gente falar são a questão dos valores. A gente precisa saber os nossos 5 principais valores para alinhar as nossas escolhas aos valores. Onde é que está o erro quando a gente não está alinhado aos valores porque a gente quer agradar aos outros? Então, eu quero agradar minha mãe e aí eu não sei os meus valores. Aí eu fico infeliz tentando agradar minha mãe, mas o valor da minha mãe é um, meu valor é outro. Sim, é então, o seu valor, é o que faz o seu coração vibrar. E aí o que você faz de melhor, o seu valor. Exatamente. Mas sabe o que eu acho que atrapalha muitas pessoas? São as crenças. As crenças que são implantadas na nossa mente pelos nossos pais, que são as primeiras pessoas que colocam na nossa cabeça a verdade que hoje a gente questiona, mas que quando foi implantada na infância se tornou uma verdade absoluta para o subconsciente. Então é muito difícil quebrar uma crença. Muita gente, assim, de tanto ouvir falar que dinheiro não traz felicidade, que dinheiro é sujo, que quem tem dinheiro é ganancioso, ouviu isso, ficou no subconsciente, aí a pessoa não consegue ganhar dinheiro. Por quê? Porque está no subconsciente que dinheiro não é bom. Até hoje, eu encontro pessoas que a gente vai falar sobre dinheiro e ela diz, mas dinheiro não é tudo. E eu, como assim, mano? Não tô falando que é tudo, tô dizendo que é bom. Não, mas dinheiro não traz felicidade. Eu digo, não traz felicidade. Coisa bem boa ter um monte de dinheiro para viajar, para fazer tudo. Mas eu conheço gente que tem câncer, que tem dinheiro. Mas eu conheço gente que é pobre, tem câncer também. Então são crenças limitantes que te atrapalham, né? Então, a gente precisa falar nesses pontos. Os valores, saber o que é importante para alinhar as suas escolhas, se conhecer para saber construir, para poder construir o teu propósito. Porque se tu não tiver isso nas mãos, tu não consegue saber para que tu nasceu e para onde tu vai levar a tua vida. Você simplesmente está levando a vida, ou você está ali vivendo o sonho de alguém,
ou ajudando essa pessoa que já sabe do propósito a conseguir o propósito dela, o sonho dela, mas e o seu? Então, às vezes, a gente está no piloto automático. Quando a gente para e olha, a gente não está falando que o caminho vai ser fácil. O caminho não vai ser fácil. E é exatamente por isso que você tem que conseguir, que continuar. Porque a gente vive muito de gratificação imediata. O que é gratificação imediata? Né? Aquela coisa que você tem aquele prazer imediato. Pode ser tomar um sorvete, pode ser comprar uma roupa. Mas quando você tem um objetivo, um propósito, você trilha um caminho para chegar até ele e você chega, você tem a satisfação. E a satisfação, a experiência que você teve naquele caminho, ninguém te tira. E não vai ser uma coisa imediata. Vai ser uma coisa que você conquistou, tá ali, é seu na sua vida, né? Sim, tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Exatamente, você se torna imparável. É tipo isso. É uma força que, assim, ó, os obstáculos, eles existem. Todos os dias, todo mundo, se ó, ninguém escapa de obstáculo. Hoje a gente teve um obstáculo que foi lá no Instagram. Mas assim, ó, aí é que tá a questão. Quando a gente ama aquilo que a gente faz e a gente tem um propósito, a gente poderia desistir se a gente não soubesse por que a gente faz o que a gente faz. Mas a gente disse assim, eu disse, Paty, a gente pode tentar tal coisa. Não, vamos tentar tal coisa. Não, mas quem sabe, então a gente grava e sobe para o YouTube e as pessoas vão ter esse vídeo de qualquer jeito. Sim. Isso é saber por que tu faz o que tu faz. Então, assim, a gente não desiste, a gente dá um jeito, a gente acha outro caminho. A gente tem plano B, plano C, plano D, mas tu faz a coisa. A gente cria um caminho se for necessário. Mas a gente não deixa de fazer, porque não é nem mais um trabalho, é um prazer. E é isso ligado a ser um propósito. Não importa o tempo, o que importa é você fazer. É uma mola propulsora. Então, só que aí é que tá. A gente, eu não sei se foi assim contigo, mas comigo, é como se até os meus 35 anos eu tivesse com uma venda nos olhos. Eu só percebi que o propósito era importante, saber para onde vai é importante, quando eu conheci o coaching. Porque até então eu estava vivendo minha vida, eu era servidora pública, eu estava esperando assim, ó, um dia eu vou me aposentar, vou morar na praia, aqueles planos assim, tipo, uma vida morna. Sabe? Vou ter aposentadoria, vou viver daquilo, Vou juntar um dinheirinho para fazer uma viagenzinha. Sabe aquela coisa medíocre? Mas se não der, eu viajo e por aí vai. É mediano, é normose, é o normal, é o que todo mundo faz, é comportamento da manada. E aí eu me dei conta, não, só um pouquinho, mas eu posso mais. Eu posso muito mais. Eu tô estagnada, eu tô acomodada. Só que dói pra gente sair dessa zona de conforto, não é agradável, né? Exatamente. Só que os resultados começam a aparecer e daí tu diz assim, meu Deus, é tão bom isso que eu preciso avisar todo mundo. A gente começa a querer passar aquilo pro mundo, né? A gente começa a querer passar aquilo pro mundo, começa a querer que as pessoas vejam aquilo, pensem igual a gente e às vezes não acontece, porque nem todo mundo está no mesmo ritmo, nem todo mundo enxerga o que a gente enxergou. E nem todo mundo está no grau de amadurecimento, assim, de abrir a mente para isso. Sim. É uma coisa que tem que estar preparado para mergulhar dentro de si. E a autorresponsabilidade é outra coisa muito importante, porque a gente tem a tendência de terceirizar culpas. Tudo a culpa é do outro. Pode ver os relacionamentos. Eu tenho dedo podre, as pessoas falam. Não, minha querida, tem alguma coisa que tu tá fazendo que não é o teu dedo podre. Tu tá fazendo algo onde a responsabilidade não é só do outro, tu tá fazendo também. E aí, quando a gente assume a responsabilidade, a gente diz assim, o que eu estou fazendo que eu posso corrigir para não se repetir isso de novo na minha vida. Então, quando tu terceiriza culpas, tu só repete os ciclos de erros. E quando tu assume o que aconteceu, tu corrige e faz diferente. Então, acho que a grande pegada, a grande jogada aí é você assumir que você errou, você recomeça, só que quando a gente recomeça, a gente tem experiência no que não deu certo. E às vezes as pessoas não prestam atenção nisso. Se eu errei e eu recomeço, eu já sei que aquilo que eu fiz daquela forma não deu certo. Então eu posso fazer dar certo, se eu não fizer daquele jeito errado.
Só que muita gente para. Muita gente para no erro, para, não consegue e não vai para frente. Exatamente. E fica culpando os outros. É sempre culpa do outro, culpa do outro, do outro. A primeira coisa é admitir que o erro é seu. A gente vê onde pode corrigir. Sim, exatamente. O culpar os outros, achar um culpado, não vai resolver. É um consolo, né? Para as pessoas. E também entender que tá tudo bem errar. Tá tudo bem. Assim, a vida não vem com manual de instruções. Sim. Tu pode errar, mas desde que tu tente um novo caminho, porque tu tá errando, mas tu tá tentando um novo caminho. E aí a tua intenção é positiva. A PNL já explica isso. A gente tem intenção positiva. A gente sempre tenta acertar, mesmo que a gente erre. Então, justamente por isso a gente tem que se perdoar. Sim. Então, quando você erra e você fica remoendo culpas, mágoas, não se perdoa, você não consegue ir adiante. Porque você fica olhando para trás, deixa de olhar para frente. Você fica remoendo coisas negativas dentro de si mesmo, assim. Então, se perdoa, deixa fluir, segue adiante e voltamos ao ponto do propósito, para onde eu vou levar minha vida, aonde eu quero estar em 5 anos, o que eu tenho que fazer hoje para estar onde eu quero em 5 anos. E aí, todo dia você dá um passinho. Todo dia você dá o seu passinho. Então, tem aquela frase famosa também que eu adoro, que diz que sucesso é a realização progressiva de um ideal de valor. Sim. Porque as pessoas ficam assim, mas eu não tenho sucesso na vida. Não, se você sabe para onde vai levar a sua vida e todo dia você se aproxima um pouquinho, você é uma pessoa de sucesso. O que eu costumo falar muito eu falo muito assim para as pessoas escreverem uma carta para elas mesmas. Então, aonde você quer estar, como você quer estar daqui 5 anos, 10 anos, depende do tempo que você definir. Só que é uma carta rica em detalhes mesmo. Se você quer comprar uma casa, por exemplo, você vai colocar a cor da casa, onde é, o tamanho dela, o que tem nela e por aí vai. E depois você vai ler essa carta. E quando você lê, aquilo vai te trazer a reflexão do que você precisa começar a fazer hoje, para você chegar lá daqui 5, 10 anos, 15 anos, eu não sei qual o tempo que você vai definir. E isso começa a te dar um norte. E muitas pessoas conseguem muitas coisas ao simples fato de ler o que elas escrevem para si mesmas. É muito legal isso. Exato. Você cria imagem, né? Você precisa criar a imagem. E se a gente começa a estudar física quântica e a atração a parte energética, porque nós somos átomos e nós reverberando energia. Então, até para pentear o cabelo ali, a gente fica estalando, né? Tudo estala. Sim, é que então, para quem não acredita em física quântica, eu tenho assim, várias pessoas que são céticas quanto à questão energética. Eu digo, mas, gente, tu entra no infravermelho, no negócio, tu vê, não é uma coisa, não é uma coisa científica, isso é um estudo científico, então não tem. E aí a gente começa a ver que o que a gente percebe? Que essa vibração, ela tem a ver, essa nossa energia é vibração, e ela tem a ver com aquilo que a gente sente. Então, o teu pensamento gera o sentimento. E isso é que vai formar essa onda de energia. Sim, então, por exemplo, o que a gente quer atrair, a gente tem que sentir. Então, a gente tem que, além de saber o que a gente quer para a nossa vida, em 5 anos, a gente já precisa sentir aquilo como se já tivesse acontecido. Para a gente poder acessar. Eu acho sensacional isso. Porque aí tem a tua anteninha ali no peito, tu diz assim, opa, eu tô vibrando, eu não tô bem hoje, não vou me aproximar do que eu quero. Então, para aí que eu preciso mudar essa energia, entendeu? Então, a gente está tão no automático que a gente não presta atenção no que a gente pensa e no que a gente sente todos os dias. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente vê o quanto de coisa que é o nosso padrão mental que a gente precisa mudar para começar a mudar a vida como um todo. Sim. O que vai para o universo, né? Falando agora em quântica mesmo, o que vai para o universo é aquilo que a gente sente, aquilo que a gente cocria. Se a gente só cocria tristeza, escassez, raiva, é isso que a gente está emanando. É isso que vai. Então, a gente está emanando e a gente está atraindo. Exato. E aí você
sintoniza. É como se você sintonizasse. Por exemplo, eu tenho lá a rádio 94.3. E aí, eu quero o que está sintonizando na 105.7. Então, para aí. Se tu quer o que sintonizar com a rádio, quer ouvir a 105.7, tu precisa sintonizar com a 105.7. Aí as pessoas estão ali fazendo fofoca, brigando, vivendo de passado, sentindo mágoa, sabe? Estão mal e querendo acessar uma coisa que precisa estar muito bem para acessar. Então, a gente precisa cuidar disso, sim, do bem-estar. Entra dentro dessa proposta do empreendedorismo sem estresse que eu estou falando aqui, que a gente precisa criar a nossa felicidade, construir a nossa felicidade. E a felicidade, ela não é estar sempre eufórico, alegre, morrendo de alegria. Não, a felicidade é estar grato, é sentir gratidão até pelas coisas ruins que nos acontecem, porque a gente está crescendo, porque a gente está aprendendo, porque a gente está se lapidando. A gratidão te dá a sensação de felicidade que quando tu alia os hormônios da felicidade ali, ao seu bem-estar, a dormir bem, a ler um livro, a arrumar o jardim, são essas coisas, contemplar o belo, sabe? Isso te traz fragmentos de momentos felizes e que a partir do momento que você reconhece que é grato por aquilo que você tem, que você consegue compartilhar coisas boas com as pessoas, melhorar a vida das pessoas, sentir a gratidão das pessoas, você está criando, você está construindo a felicidade na sua vida, que você está sempre vibrando naquilo ali. Sim. Então, a partir do momento que a gente olha para isso e todo dia trabalha em cima disso, porque é um exercício diário, não estou dizendo que é fácil. Todos os dias, sim. Não estou dizendo que é fácil. Eu não vou dizer para vocês assim, que não tem dia que eu quero esganar meu marido ou que eu dou um grito com as crianças. Dou um grito porque eu sou humana. Agora, eu preciso corrigir. Eu não posso sair gritando, eu não posso sair me descabelando, eu tenho que contar até 10, para isso que eu medito, para poder me corrigir esse gênio, corrigir quando dá aquelas ataques de raiva que dá na gente, que a gente diz, e a gente explode e não consegue respirar. Então, é prestar atenção em si e melhorar, tentar buscar esse bem-estar, corrigir esses momentos de ira, para não derrubar isso no corpo, como até pode causar câncer. Sim, Química negativa no corpo. Câncer, sim, muitas doenças o segredo é você alimentar e você reforçar todos os dias as coisas boas, até escrever, repetir para si mesmo, né? Eu tenho um áudio que eu gravei para mim mesma, eu escuto aquele áudio, nesse áudio eu falo um monte de coisas legais sobre mim mesma. Então são pequenas coisas que às vezes você não pode falar que não dá certo, mas experimenta fazer todo dia. Experimenta prestar atenção no que você pensa e por quê. E não assistir mais noticiário, né? Eu já faz 6 anos que eu não assisto televisão. Só assim, Netflix, quero ver um documentário. Porque o cérebro, ele não separa o real do imaginário. Então, você fica alimentando o subconsciente com desgraça. Quantos assaltos teve no dia? Quantas pessoas morreram? Então, aquilo não vai te acrescentar em nada. Vai te encharcar de negatividade. Então, as pessoas me perguntam às vezes, mas tu não é uma alienada? Porque tu não assiste televisão, não assiste noticiário. Eu digo, olha, as coisas mais importantes eu sempre fico sabendo, que as pessoas falam. Exatamente. Então, eu não chego a nada. Mas eu alimento a minha mente com aquilo que eu escolho. E tem que ser positivo. Tem que ter positividade no meio, porque eu quero construir a minha felicidade todos os dias. Para não baixar minha... Exatamente. São nessas pequenas coisas que a gente... Até assistir uma televisão, que eu também dificilmente faço isso. Eu não ligo quase. Às vezes eu fico com medo de ligar a televisão, ela nem funcionar. E não é que a gente fica por fora, que a gente não somos pessoas informadas. Nós somos. Mas as coisas que importam pra gente, as coisas que vão fazer a diferença. Porque tem um monte de desgraça acontecendo e aquilo acaba até trazendo uma energia, um sentimento ruim pra gente. E tem a ver com a administração do tempo também, né, Paty? Porque a gente não tem tempo. Então, o tempo que nós temos, ele tem que ser muito bem pensado. Então, se a gente
dormir com qualidade, a gente tem que cuidar da saúde, a gente tem que ficar com os filhos, a gente tem que ficar com o marido, a gente tem que cuidar da atenção para não sei o quê, para não sei o quê. Então, para aí. A gente vai ter que dizer não para algumas coisas. E aí a gente tem que optar, cada escolha é uma renúncia. Eu estou renunciando televisão para eu ter mais tempo com os meus filhos, por exemplo. Eu estou renunciando informações negativas para usar o meu tempo fazendo um curso, escutando uma pessoa interessante no YouTube, entende? Porque eu não tenho tempo para fazer tudo. Então, a gente tem que escolher. Por isso que a gente tem que escolher. Exatamente. Ah, muito É. legal. Adorei. Então, acho que a gente conseguiu, né, passar a nossa mensagem que a gente queria falar. Conhecemos mais um pouquinho de você aí, sobre a sua história sensacional. Parabéns. Muito obrigada também pelo seu tempo, por compartilhar isso com a gente. Eu vou mandar o vídeo para você, aí a gente compartilha para as pessoas. E Isso. Põe no YouTube, sobe para outros lugares. Também. Vamos marcar outras também. Acho que agora deu certo, hein? Porque depois do Instagram... Aqui não trancou nada. Não. Eu quero agradecer pela oportunidade, né? É sempre bom a gente compartilhar e a gente sempre tem coisas para aprender. A gente vai estar velhinha, assim, ó, se Deus quiser, se Deus permitir que a gente fique velhinha, a gente vai estar sempre aprendendo, buscando conhecimento, buscando coisas que nos acrescentam e o mais importante, compartilhando. Porque a gente cria uma grande corrente do bem, onde todo mundo consegue beber dessa fonte e aproveitar um pouquinho, nem que seja, para a sua vida, fazendo a diferença para a sua vida. E a gente só tem sucesso na vida quando a gente faz com que os outros tenham sucesso. Exatamente. Você quer ter sucesso, primeiro faça o outro ter sucesso. Que ele vai vir para você. É isso aí, Rê. Muito obrigada. Boa noite. Até mais. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.